Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é domingo, dia 19 de março de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos com essa lição poderosíssima de hoje, que é a lição 78, que os milagres substituam todas as mágoas. Talvez ainda não esteja bem claro para ti que cada decisão que tomas é uma decisão entre uma mágoa e um milagre. Cada mágoa se ergue como um escudo escuro de ódio diante do milagre que quer ocultar. E ao erguê-lo diante dos teus olhos, não verás o milagre que está além. Esse véu, né? Ao erguer esse véu, não, esse escudo escuro de ódio, né? No entanto, durante todo o tempo, ele espera por ti na luz, mas ao invés disso, contemplas as tuas mágoas. Hoje vamos além das mágoas, preferindo contemplar o milagre. Reverteremos o teu modo de ver, não deixando a vista estancar antes de ver. Não esperaremos diante do escudo de ódio, mas o deixaremos de lado e ergueremos gentilmente os nossos olhos em silêncio para contemplar o Filho de Deus. Ele espera por ti atrás das tuas mágoas, e à medida em que as colocares de lado, ele aparecerá em luz resplandecente no lugar em que cada uma antes ocupava, as mágoas, né? Pois toda mágoa é um bloqueio à vista, e à medida em que é suspendido, verás o Filho de Deus onde ele sempre esteve. Ele está na luz, mas tu estavas na escuridão. Cada mágoa fazia com que a escuridão fosse mais profunda, e não podias ver. Hoje tentaremos ver o Filho de Deus. Não nos permitiremos ficar cegos para ele. Não olharemos para as nossas mágoas. É importante aqui, gente, a gente entender que essa palavra mágoas, ela vai englobar as decepções, os rancores, os ressentimentos, as raivas, os ódios, né? As desilusões, né? Então, assim, se essa palavra mágoa ela não ficar muito boa para você, você se lembre de que aqui Jesus está se referindo a todo esse conjunto de sentimentos densos, de energias densas que nós abrigamos e que vamos colecionando ao longo das nossas vidas e carregando a cada dia mais e mais e mais e mais, né? E que é um motivo pelo qual a gente, na maioria das vezes, a gente engorda à medida em que a gente vai envelhecendo, né? Porque são as energias densas emocionais que estão aprisionadas na água dentro das nossas células, né? Como nós somos aí em torno de 75% água, então essas energias densas ficam muito bem guardadas lá dentro e a gente vai ganhando peso. E às vezes a gente nem tá comendo muito mais, nem mudou tanto a dieta, mas a mágoa tá lá, né? Guardadinha, com todo carinho, bem abrigada. Assim se reverte o modo de ver o mundo, ao olharmos em direção à verdade, para longe do medo. Selecionaremos uma pessoa que tenhas usado como alvo de tuas mágoas, e as deixaremos de lado, e olharemos para ela. Alguém de quem talvez tenhas medo ou até odeies. Alguém que pensas que amas e que te deixou com raiva. Alguém que chamas de amigo, mas vês como às vezes complicado ou difícil de agradar, exigente, irritante ou infiel ao ideal que ele, o outro, deveria aceitar para si próprio, de acordo com o papel que tu designaste para ele. Então, um bom exemplo aqui para a gente entender essa frase são os nossos maridos e esposas, namorados, namoradas, noivos, noivas, enfim. Companheiros, companheiras, tá? Aí ele continua. Tu sabes a quem escolher
o seu nome já cruzou a tua mente. Ele será aquele através do qual pedimos que o Filho de Deus te seja mostrado. Ao vê-lo além das mágoas que guardaste contra ele, aprenderás que o que estava escondido, enquanto tu não o vias, existe em todos e pode ser visto. Aquele que era um inimigo é mais do que um amigo quando é libertado para assumir o papel santo que o Espírito Santo designou para ele. Deixa que ele seja o Salvador para contigo hoje. Tal é o seu papel no plano de Deus, teu Pai. Os nossos períodos de prática mais longos de hoje o verão nesse papel, quer dizer, no papel do Salvador, no papel santo, né? Aquele indivíduo é o meu irmão que vem para a minha vida para me salvar. Procurarás conservá-lo na tua mente, primeiro tal como o consideras agora. Reverás os seus defeitos, as dificuldades que tens tido com ele, a dor que ele te causou, a sua negligência e todas as pequenas e grandes feridas, as feridas emocionais, né, que nós estamos trabalhando aqui todos os dias, por 77 dias, hoje 78, da nossa criança interior, tá? Considerarás o seu corpo com os respectivos defeitos e qualidades. Pensarás nos seus erros e até mesmo nos seus pecados, pecados entre aspas. Em seguida, peçamos àquele que conhece esse Filho de Deus na sua realidade e verdade, para que possamos olhá-lo de maneira diferente e vejamos o nosso Salvador resplandecente à luz do verdadeiro perdão que nos foi dado. Pedimos a Ele, no santo nome de Deus e de seu Filho, tão santo quanto Ele mesmo, que eu contemple meu Salvador naquele que foi designado por Ti, como aquele a quem devo pedir que me conduza à luz santa onde Ele está, de modo que eu possa me unir a Ele. Onde? Nessa luz santa onde Ele está. Os olhos do corpo estão fechados, e ao pensares naquele que te magoou, deixa que a luz que existe dentro dele seja mostrada à tua mente além das tuas mágoas. O que pediste não pode ser negado. O teu Salvador está esperando por isso há muito tempo. Ele quer ser livre e fazer com que a sua liberdade seja tua. O Espírito Santo se inclina a partir dele para ti, sem ver nenhuma separação no Filho de Deus. E o que vês através do Espírito Santo libertará a ambos. O que vês através do Espírito Santo libertará a ambos. Quando eu vejo o meu irmão através dos olhos do Divino Espírito Santo, quando eu vejo o meu irmão através dos olhos do amor, eu me liberto e liberto o meu irmão. Na verdade, é o Espírito Santo, né, que nos liberta a ambos. Fica bem quieto agora e olha para o teu Salvador resplandecente. Nenhuma mágoa escura obscurece o que vês nele. Permitiste que o Espírito Santo expressasse através dele o papel que Deus lhe deu, para que pudesse ser salvo. Deus te é grato por esses momentos de quietude de hoje, nos quais deixaste as tuas imagens de lado, e em seu lugar olhaste para o milagre de amor que o Espírito Santo te mostrou. O mundo e o céu se unem em agradecimento a ti, pois nenhum pensamento de Deus pode deixar de regozijar-se quando tu és salvo, e todo o mundo contigo. Nós nos lembraremos disso ao longo do dia e assumiremos o papel que nos foi designado, como parte do plano de Deus para a salvação, e não o nosso. A tentação desaparece quando permitimos que cada pessoa que encontramos nos salve
e nos recusamos a esconder atrás das nossas mágoas a sua luz. Deixa que o papel de salvador seja dado a cada pessoa que encontrares, e aquelas em quem pensas, ou aquelas que lembras do passado, a fim de que possas compartilhá-lo com ela. Para ambos, assim como para todos aqueles que não veem, fazemos uma prece, que os milagres substituam todas as mágoas. Então, como vai ser a nossa prática hoje, dessa lição? A prática hoje vai ser voltem aí no parágrafo 4, no versículo 4. Selecionaremos uma pessoa hoje que tenhas usado como alvo das tuas mágoas e as deixaremos de lado, as mágoas, e olharemos para a pessoa, tá? Então, que pessoa é essa que a gente vai pegar? A gente vai pegar ou o nosso pai ou a nossa mãe, tá? Essa é a tarefa de hoje. Você vai pegar ou o seu pai ou a sua mãe. Eu já fiz a minha lição, tá? Na verdade, nem estava pensando muito e a imagem veio claramente. Tá bom? E aí vocês podem falar assim, mas já que eu tô passando por uma crise muito forte com uma pessoa do meu convívio, eu preferia fazer com essa pessoa. Então você pode fazer no tempo extra. Mas para a criança interior, você vai pegar o sexo dessa pessoa, se homem ou mulher, o gênero dela, né? E você vai fazer com o seu progenitor desse gênero. Então, eu estou chateada com o meu marido, então eu vou fazer a lição com o meu pai. Eu estou chateado com a minha chefe, então eu vou fazer a lição com a minha mãe, tá? E aí você vai fazer a prática da lição. E aí vocês vão ver, isso já aconteceu comigo inclusive, vocês vão ver que vai vir uma mágoa. Talvez uma mágoa que vocês nem se lembrem. Eu me lembrei de uma mágoa, né? Eu fiz hoje com a minha mãe. E eu me lembrei de uma mágoa que já estava esquecida. E eu entreguei a minha dor ao Divino Espírito Santo. Entreguei essa mágoa ao Divino Espírito Santo e pedi a ele pelo milagre. Então, se você quiser, você pode se lembrar aí, sei lá, de 10 mágoas. Não importa. Você vai entregá-las todas nas mãos do Divino Espírito Santo. Mas eu peço a você que seja uma mágoa de filho, tá? Uma mágoa de filho. Uma falta desse seu progenitor, um excesso, uma agressão, algo que cabia a ele te dar, te fornecer e infelizmente não foi feito, tá? Algo que ele não poderia ter feito e ele foi lá e fez, tá? Então eu quero uma mágoa de filho, preferencialmente uma mágoa sua de entre 0 e 7 anos de idade, né? Ontem eu fiz uma sessão minha, para mim, uma sessão eu como cliente, de uma técnica chamada coerência bioemocional. E foi bem legal, porque o tema que a gente trabalhou, que foi um tema que não tinha a ver com criança interior, nem com pai, nem com mãe, chegou onde, né? Chegou justamente na minha relação com a minha mãe. E aí hoje eu acho que talvez por isso, né, como eu passei a noite integrando, a minha consulta foi ontem às 7 horas da noite, eu acho que hoje a coisa já veio pronta para eu acabar de elaborar o que eu consegui com a minha grande terapeuta, que é a minha amada professora de Theta Healing, minha primeira mestra de Theta Healing, que eu amo, onde nós conseguimos chegar, né? Então, gente, não subestimem a capacidade da criança interior de vocês, que é como nós estamos denominando essa parte da nossa mente, né? Lá do nosso inconsciente, de guardar essas mágoas, né? E vamos lembrar aqui e pedir que os milagres substituam todas as mágoas, né? Então depois até vou fazer essa oração aqui, essa lição para as mágoas que eu vi ontem, que foram diferentes das que eu vi hoje. Olha, tô me dando conta disso agora, na medida em que eu tô falando com vocês.
né? Como a gente está no mundo do ego, né? Como a gente está nessa Matrix, nessa terceira dimensão, nesse metaverso, é o que eu brinco com vocês, que eu falo para vocês que aqui a gente está jogando o jogo do tá do lado de fora, né? Então o meu conforto depende de algo que está do lado de fora. O meu bem-estar depende de algo que está do lado de fora. A minha comida está do lado de fora. A água que eu bebo está do lado de fora, né? Então tudo está do lado de fora, né? Então a criança, ela vem, a gente já leu sobre isso, né? Ela vem e de repente ela tá num mundo onde tudo de que ela precisa está do lado de fora. Então a gente já começa a guardar as nossas mágoas lá dentro do útero, né? Porque pensem só, se a gente tá num útero hostil, e esse útero, ele é hostil para a criança. Para a mãe pode estar tudo bem. Se a mãe for inconsciente, ela tá lá indo no McDonald's e comendo fast food todo dia. Entendeu? E tá tudo bem para ela tá ótima. Entendeu? Mas para a criança, isso é um útero hostil. Uma mãe inconsciente, ela vai gerar um útero hostil para uma criança, né? Até porque tudo de energia, tudo de sentimento, de pensamento ruim, que ela não consegue integrar, ela vai jogar para dentro, né? Então a gente já começa a guardar as nossas mágoas lá desde os nossos tempos uterinos, né? E a gente viu isso lendo aquele livro maravilhoso do Bob Mandel, que está em algum lugar, mas que eu já coloquei no nosso canal no Telegram, porque a nossa querida Laura Fabres mandou o PDF, que eu não tinha, então ela mandou o PDF e já está lá no nosso canal no Telegram, tá? No canal Alquimia dos Milagres no Telegram. E então, nós estamos guardando as mágoas já desde lá do útero, né? E isso, gente, em termos de campo de energia, essas mágoas, essas raivas, esses ódios, esses ressentimentos, isso a gente vê muito no Theta Healing, né? Tem comandos específicos para você liberar os ressentimentos e comandos específicos para você liberar as raivas. E comandos específicos para você liberar as energias de choque e de trauma, né? Do indivíduo lá. E aí o que acontece? Isso dentro da nossa psique ocupa um espaço imenso, né? Que deveria estar livre para que nós pudéssemos guardar as energias de luz, né? E aí aquela lição que a gente viu aí alguns dias atrás, que eu vou ler bonitinha aqui para vocês. Então, a lição de hoje é que os milagres substituam todas as mágoas. Mas por quê? Porque eu estou pedindo, porque eu quero que seja dessa forma, né? Então, tem uma lição aqui, que foi a lição... As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. A lição 69. Então, enquanto eu estou guardando mágoas, meus queridos, eu não tenho espaço para que essa luz possa fluir. Eu estou obstruindo o meu canal, né? Eu estou efetivamente obstruindo o meu canal por onde essa luz do Criador passaria através de mim, né? E onde estão essas mágoas, meus queridos? Essas mágoas estão na minha mente, estão na minha mente egóica. E onde elas vão se refletir, meus amores? Elas vão se refletir nos nossos corpos físicos, né? E a gente vai acabar ficando doente, né? O câncer é a expressão, digamos assim, o suprassumo da expressão dessas mágoas não elaboradas, não conscientizadas, não resolvidas, não significadas. Por isso que eu peço para vocês escreverem as mágoas todo dia no bloquinho. Porque quando a gente escreve, e depois eu peço para vocês escreverem também, que estão entregando ao Divino Espírito Santo e pedindo a ele para livrar elas de você, não, para livrar você delas, né? Para levá-las embora, né? Para dar um banho de cachoeira aí na sua mente, um banho de cachoeira de luz da consciência crística. Então, o que acontece? À medida em que você vai fazendo isso, você vai trazendo todo esse lixo mental à sua consciência, né? E hoje eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos na minha relação com a minha mãe. Eu não me lembrava mais conscientemente. Tem décadas que isso aconteceu. Mas hoje, na hora em que eu me lembrei e que eu voltei lá naquele momento, né?
E foram duas mágoas, porque em primeiro lugar foi um acontecimento que me deixou muito triste. E depois foi uma mentira a respeito desse acontecimento que ela, para se defender do meu pai, ela contou para ele, né? E então foi uma mágoa dupla, né? Eu consegui chorar verdadeiramente. Ah, Jaque, mas você não tinha chorado lá? Eu tinha, mas eu não tinha chorado entrando em contato com a dor. Eu acho que naquele momento eu chorei com pena de mim mesmo, né? Eu acho que foi aquele choro. E hoje eu chorei, né? Então é isso. E aí a gente vai limpando, porque a gente não quer mais carregar isso com a gente. Não queremos nem carregar nos nossos corpos. A gente não quer que essas mágoas de hoje para amanhã se cristalizem num tumor maligno, né? Nem num tumor benigno, né? Muito bem. Agora a gente vai ler o texto da Marianne Williamson do dia 78, onde ela diz assim: eu vejo além da culpa para a inocência no dia de hoje. O perdão, ele é uma lembrança seletiva. Aí ela coloca a lembrança seletiva entre aspas. É uma decisão consciente de focar o amor e deixar que o resto se vá, né? Me desapegar do resto. O ego é incansável e ele subitamente e insidiosamente tentará convencer a mim a respeito da culpa, tentará me convencer da culpa do meu irmão. Eu não escutarei a voz do meu ego no dia de hoje, né? Isso é bom. Hoje eu não escutarei a voz do ego. Que o Espírito de Deus possa hoje me proteger, né, de toda a tentação de julgar, de encontrar falhas e de criticar. Que eu possa ser poupado da minha tendência em condenar. Que os meus olhos possam ser abertos para a inocência em todos. Apenas quando eu vejo a luz nos outros, eu posso me lembrar de que a luz está em mim. Apenas ao estender a luz para os outros, eu posso estar em paz comigo mesmo. Apenas através do perdão, eu posso ser libertado. Apenas através do perdão, eu posso ser libertada. Então, meu desafio para você hoje é ver onde você está empacado na sua vida, né? Onde você está empacado na sua vida? Onde você está empacada? Onde você se sente aprisionado, aprisionada? Tem uma mágoa aí te impedindo de seguir em frente. E o ideal é que você encontre essa mágoa lá na sua primeira infância. Porque as mágoas da nossa primeira infância serão as mães de todas as mágoas. Os ressentimentos da nossa infância serão os pais de todos os nossos ressentimentos. Por que você está falando isso, Jaque? Porque existe uma lição no curso que diz: eu vejo só o passado. Né? Eu vejo só o passado. Eu vejo apenas o passado. Então, o que eu estou fazendo na minha vida hoje, eu caminho para frente. Claro que eu caminho, claro que eu tenho as minhas conquistas. Mas eu tô indo num passinho de tartaruga, né? Eu tô indo num passinho de tartaruga. Enquanto eu não me liberto dessas mágoas, enquanto eu não me libero dessas mágoas para abrir espaço dentro do meu campo de energia para as coisas novas, para a luz do Criador, que ao ser emanada através de mim, atrairá coisas maravilhosas, eventos maravilhosos para minha vida, eu não vou conseguir seguir adiante. Não na medida em que eu gostaria. E aí é que eu digo para vocês que a gente vai ficar fazendo o curso aí da lei da atração, né? A gente vai ficar imaginando que compramos um iate, estamos velejando, estamos navegando pela Baía de Angra dos Reis, maravilhosos, com roupas caríssimas e importadas, cercados de pessoas maravilhosas, bebendo champanhe, estamos lá visualizando, e aquilo não vai acontecer nunca. Primeiro porque eu não sei se esse é o meu propósito de vida, né? O meu definitivamente eu sei que não é.
né? O meu. Mas tudo bem, pode ser o seu. Não tô aqui para julgar. Mas por que não vai acontecer? Porque eu tô cheia de mágoas. Então, que os milagres substituam todas as mágoas. O que impede um milagre de se manifestar? A mágoa. Mas tá tudo bem, porque o milagre já é eu pedi pela correção da minha mente, pedi para levar embora as mágoas, né? Então tem uma frase aqui que eu gosto muito, né? Ele diz assim: tu sabes a quem escolher, o seu nome já cruzou a tua mente. Ele será aquele através do qual pedimos que o Filho de Deus te seja mostrado. Ao vê-lo, além das mágoas que guardaste contra ele, aprenderás que o que estava escondido enquanto não o vias, existe em todos e pode ser visto, à luz do Cristo. Aquele que era o inimigo é mais do que um amigo quando é libertado para assumir o papel santo que o Espírito Santo designou para ele. Deixa que ele seja o Salvador para contigo hoje. Tal é o seu plano tal é o seu papel no plano de Deus, teu Pai, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou ver no outro que o outro é o meu Salvador, né? Ele é o meu Salvador porque ele está me mostrando que a minha mente está cheia de mágoas, que a minha mente está cheia de culpa e que eu projeto nele, naquele indivíduo, toda aquela culpa e ele devolve para mim sob a forma de ataques, de humilhações, de injustiças, de traições, de rejeições, de abandono, né? Então aí é que ele me salva. E ele me salva de quê? Ele me salva do meu conteúdo mental, porque eu estou entregando o meu conteúdo mental agora nas mãos do Divino Espírito Santo e pedindo a ele que leve embora todo esse lixo da minha mente, que corrija a minha mente, que me dê um milagre. Eu preciso de um milagre, eu rogo por esse milagre, tá? Então ele se torna o meu salvador. O que está acontecendo do lado de fora se torna um indicativo de precisão absoluta a respeito do que está acontecendo dentro da minha mente. Então, o quanto eu já perdoei o meu pai, o quanto eu já perdoei a minha mãe. E essa, gente, é uma meta para a vida inteira, é uma jornada de uma vida inteira perdoar pai e mãe. Quando eu perdoo pai e mãe dessa encarnação, eu estou perdoando ao mesmo tempo pai e mãe de todas as minhas encarnações. Quando eu perdoo pai e mãe nessa encarnação, eu estou perdoando a mim mesmo, porque eu sou metade papai e metade mamãe. Certo? Se olha no espelho e você verá como você é metade papai e metade mamãe. Eu tô me olhando aqui na câmera e eu vejo tanto a minha mãe quanto eu vejo meu pai. Né? Essas pessoas, elas são as energias masculina e feminina que você tinha no momento da sua concepção. E aí essas duas energias fizeram um amálgama, muitas vezes não muito bem sucedido, porque a gente vive aqui em conflito com os nossos hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, com as nossas energias femininas e masculinas, yin e yang, mas elas fizeram um amálgama, e não importa aqui a sua opção em termos de relação afetiva, não importa se você é homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, não importa. Mas essas duas energias fizeram um amálgama e desse amálgama nasceu você. A misturinha do seu pai com a sua mãe. Ah, mas eu odeio meu pai. Ele abandonou a minha mãe quando eu estava ainda na barriga dela. Ok, então você odeia metade de si mesmo. Ah, eu odeio a minha mãe. Ela quis me abortar quando eu estava na barriga dela. Papai não deixou. Então você odeia metade de si mesmo. Né? E você tá odiando essa parte sua que você precisa trazer pra cura. Tá? Essa parte sua precisa ser trazida pra cura. Que parte?
Essa mente egóica que pega essa culpa e projeta toda no seu progenitor, fazendo com que a sua mãe tivesse... A sua culpa era tanta que ela tentou te abortar na barriga dela. Eu ia falar abandonar, né? Ó o ato falho. Depois eu ia falar abordar. Muitos atos falhos, né? Você projetou toda essa culpa no seu pai, que abandonou a sua mãe grávida. Você já projetou toda essa culpa nessa concepção que aparentemente foi um momento infeliz na vida deles, porque eles não te queriam, né? Ele não queria nem que sua mãe ficasse grávida, sua mãe não te queria, ou a sua mãe te queria para segurar ele, para ter alguma segurança, pseudo-segurança através da gravidez. E de onde veio todo esse imbróglio energético? De você, da sua mente. Da sua mente. De toda a culpa que você projetou, que estava dentro da sua mente. Então é essa culpa, representada aqui na lição pelas mágoas, que a gente quer resolver hoje. Então a gente vai lá na infância. Vamos pegar uma culpa bem grande, bem grande. E essa culpa pode ser temática, né? E aí esse tema, ele pode falar de dificuldades que você eventualmente pode e poderá estar passando na sua vida hoje. Foi o que aconteceu comigo. A culpa que veio foi uma culpa bem temática. E bem coerente, bem congruente com algumas dificuldades que eu estou passando na minha vida hoje, né? Então olha que legal, olha o outro sendo meu salvador. Olha o outro me trazendo a cura. Olha o outro levando uma lanterna e falando assim, olha, é para isso aqui que você precisa olhar. É para essa culpa que você projetou em mim. Eu sou uma tela em branco, você fica projetando coisas em mim. Eu sou um personagem no seu sonho, que você resolveu transformar num algoz, no Fred Krueger, a hora do pesadelo, né? Mas pode ser diferente. E aí ele diz que aquele, então, que era inimigo é mais do que um amigo quando é libertado para assumir o papel santo que o Espírito Santo designou para ele. Por quê? Porque eu entreguei nas mãos do Divino Espírito Santo o meu relacionamento com essa pessoa, com meu pai, com a minha mãe. E eu pedi pelo propósito dele, Espírito Santo. E aí ele, meu interlocutor, vai poder assumir o papel que o Espírito Santo designou para ele, tá? Deixa eu ver que tem mais aqui, o que falar aqui. Que eu contemple o meu Salvador naquele que foi designado por ti, como aquele a quem devo pedir que me conduza à luz santa onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. Então a minha cura vai vir quando eu puder encontrar a luz naquela pessoa, no meu pai ou na minha mãe. No momento em que eu conseguir fechar os olhos e encontrar a luz, aí a cura veio, né? E aí pra gente repetir, eu vou abrir aqui aleatoriamente o Decide de Novo, tá? Que é um livro de excertos, pra gente pegar uma mensagem do livro texto pro dia de hoje. Eu abri no mesmo texto de ontem, tá? E eu não tinha deixado marcado. Então eu vou fazer exatamente o que a minha professora de um curso em milagres fazia. Eu vou aceitar. Nós precisamos dessa mensagem hoje novamente, tá? Que podes desejar que o perdão não te proporcione. Buscas a paz, o perdão a oferece. A oferece a ti. Buscas a felicidade, uma mente serena, força de vontade e uma percepção do valor e da beleza que transcenda o mundo? Buscas cuidado e segurança no calor permanente da proteção? Buscas uma quietude que não possa ser perturbada, um conforto que jamais possa te ferir, um consolo interno profundo e um descanso tão perfeito que nunca possa ser alterado? Eis aqui a resposta. Você ficaria de fora se todo o céu te esperasse em teu interior? O céu nos espera em nosso interior. Perdoa e serás perdoado. Assim como der, receberás. Não há outro caminho senão este na salvação do Filho de Deus. Nos regozijemos hoje por isso.
Pois aqui temos a resposta clara e direta por acima de todo engano, por acima do engano na sua simplicidade. A intrincada teia de aranha que o mundo teceu se desmembra diante do poder e da majestade desta simples afirmação da verdade. O perdão me oferece tudo o que busco. Hoje aceitei esta verdade. Hoje eu recebi os dons de Deus. O perdão me oferece tudo o que eu busco. Hoje eu recebi os dons de Deus. Uau, então é disso que a gente precisa, né? Muito bom. Ele é muito bonitinho, ele tem aqui umas borboletinhas, ó, bonitinho, não é? E ele é num papel feito num papel parece bíblico, parece de papiro. Eu vou ler esse texto que eu abri aqui na borboletinha também, tá? Compartilho a vontade que meu Pai dispõe para mim, seu filho. O que ele me deu é tudo o que eu quero. O que ele me deu é tudo o que tenho. Compartilho a vontade de alegria que Deus dispõe para mim. E o que ele me deu, como direito divino de nascimento? Os milagres, não é, meus queridos? Então, meus queridos, eu vou ler aqui uns comentários que eu recebi, tá? Porque as pessoas estão tendo catarses maravilhosas aí com as lições, né? Então, a gente vai ler aqui umas mensagens. Eu recebi algumas mensagens ontem. Ah, muito bom. Olhem isso, Maria Helena escreveu, tá? Gente, quem elogiou a minha blusa de ontem, eu também amo aquela blusa. Eu ganhei de presente no ano passado de uma grande amiga. Ela viajou pra Bahia, ela foi para um resort e ela comprou a blusa lá pra mim, tá? Eu já tentei encontrar a loja, encontrar as redes sociais, porque eu usei a blusa no final de semana passado, muitas pessoas falaram e agora vocês estão elogiando. E ontem eu almocei com essa minha amiga, ela falou que a loja é só no resort mesmo, tá? Depois, se eu conseguir descobrir, eu mando pra vocês, de repente, e vende online, tá? Maria Helena, sobre a aula de ontem. Jaque, que aula, que sessão de terapia. Quando criança, um dia resolveram encerrar a aula mais cedo. Que escola, hein? As crianças cujos pais não conseguiram avisar ficariam no pátio até a hora da saída. No meu caso, a inspetora me colocou numa Kombi escolar, pois o motorista conhecia meus pais e o meu endereço. Que ideia infeliz da inspetora, né? Só que eu não queria ir embora com aquele estranho, eu queria a minha mãe. Como se não bastasse, ele me deixou na esquina de casa. Olha que dó, gente. E aqueles metros até que eu chegasse em casa foram os mais desafiadores da minha vida. Foi horrível. Eu achava que eu nunca mais veria a minha mãe. Olha o medo do abandono, olha. E isso aí me fala de uma ferida muito profunda tua, tá, Maria Helena? Muito profunda. Porque se essa ferida não tivesse aí, você teria lidado bem com a ideia infeliz da inspetora. No momento da meditação junto com você, eu chorei essa dor e a entreguei ao Espírito Santo. Entreguem também sempre a percepção que vocês tiveram do evento nas mãos do Divino Espírito Santo. Peçam para que ele corrija essas percepções. Acolhi minha criança e disse que agora estava tudo bem. E então veio a paz. Muito obrigada, Jaque querida. Eneida. Oi, Jaqueline, eu consegui fazer o exercício de cura da minha criança interior do abandono. Localizei uma ferida que estava num local escuro, chorei muito, foi uma dor profunda, doía muito, muito, muito. Quando terminei o exercício, pedi ao meu pai um abraço. Meu pai já está na 4ª dimensão. Fui uma filha que nunca recebeu um abraço de pai e mãe. A minha criança se chama Nina. Eu procurei o significado e achei um desenho com o significado de eu tenho que ir. Thaís Brito. Nossa, Jaque, os seus vídeos são tão certeiros em trazer questões que estamos passando no momento. Fico impressionada com tamanha sincronicidade. E eu? Impressionadíssima.
Inclusive, ver uma delas acontecendo com a leitura que você fez ao abrir o livro numa página aleatória foi mais uma prova disso. Eu fico imaginando o que você vai pensar quando você estiver assistindo esse vídeo de hoje. Obrigada por você se disponibilizar em compartilhar os seus conhecimentos conosco diariamente. Sinto muita paz ao final dos seus vídeos, que bom. É o Divino Espírito Santo, né, gente? Sou eu não. Eu sou só o canal. E agora aprendi que isso é um sinal de que os milagres estão acontecendo. Obrigada por ser a facilitadora disso. Tomara que o seu canal possa alcançar mais pessoas, porque é ouro puro. Beijos. Ah, adorei a sua blusa. Da blusa já falei. Muito bem. A Denise Helena. Jack professora, Jack pastora. Jack, estou aqui, deixa eu dizer, eu te amo também. Também amo você, querida. Na percepção que tenho hoje, considero um milagre estar mudando a visão sobre os meus pais e sobre mim mesma. O seu canal tem sido a minha Netflix. Alquiflix. Miracle Flix. Estou amando quando você lê os comentários e assim conhecendo a história dessa egrégora. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Quais comentários? Da edição anotada? Da Helen Schuckman? E sobre a sua viagem, meu Deus, eu fiquei assim, ó. Aí ela botou um emoji. E aí as pessoas demais aqui agradecendo. Obrigada, tá? A Rosemar botou assim, que aula. É mais uma vez. Eu tinha que ouvir que tenho direito aos milagres, e veio um entendimento de que tudo concorre para esse milagre, para essa correção. Eu quero tanto saber o porquê das coisas, porque as coisas tomam determinados caminhos, e hoje um véu parece que caiu. Uma resposta me foi dada. Muita gratidão, professora Jaqueline. Eu que agradeço. Eu queria ler para vocês também um comentário que eu recebi, eu acho que foi no vídeo... Ah, sim, achei. Comentário do Flammarion Reus, tá? Que eu achei muito impressionante. Um dos melhores livros que já li foi A Autobiografia de um Yogi. Desde 2018, sempre solicito o auxílio do Mestre Yogananda nas minhas orações e meditações. Mestre Yogananda é tudo de bom, né? Maravilhoso. Esse ano eu tive um sonho no qual eu levava a minha família, minha esposa e meu filho para visitar o templo de Yogananda no plano espiritual. Todos eles têm templo no plano espiritual e nós podemos pedir para visitar, tá? Tá, a Flammarion até tá me lembrando que eu tenho esquecido de pedir. Foi um dos melhores sonhos que eu já tive. Ao acordar pela manhã, eu senti uma paz muito grande. No sonho eu me encontrava com o Mestre Yogananda e ele me falava algumas coisas, mas eu não lembro o que ele falou. Ao relatar esse sonho a um dos meus mentores, ele disse que acha que essa visita e esse encontro realmente aconteceram no plano espiritual. Eu também acho. E a gente pede e a gente pode ir, tá? A gente definitivamente pode ir. Nós definitivamente podemos ir. E para mim, sim, foi um encontro no plano espiritual, tá, gente? Então, o que eu quero destacar aqui? Essa coisa de a gente poder olhar para os nossos pais e para as nossas mães com outros olhos. Porque se a gente começa... A Louise Hay foi a primeira pessoa que eu li falando um negócio desse, né? Eu posso pedir ao Divino Espírito Santo para me mostrar como foi a infância dos meus pais. Se eu não entendo a frieza do meu pai comigo hoje, eu posso entender que o meu pai foi criado num ambiente praticamente estéril de emoções, né? E o meu pai, muito provavelmente, ele não teve a oportunidade de fazer esse crescimento de cura emocional que a gente está tendo aqui. Gente, eu vou repetir uma coisa para vocês hoje, que eu sempre falo, mas que é muito importante. É muito importante. É muito importante. O trabalho com o curso em milagres, ele tem que dar resultados práticos na sua vida. Vocês entendem isso? Ele tem que dar resultados práticos na sua vida.
Se esse trabalho não estiver ajudando você a se tornar um ser humano melhor, a amadurecer psicológica, emocional, mental, espiritualmente, então tem alguma coisa equivocada na sua prática. Esse trabalho, ele tem que ajudar você a prosperar materialmente. Ele tem que ajudar você a criar um bom relacionamento na sua vida, a encontrar o seu propósito de vida, a se tornar um ser humano melhor, a se tornar um profissional melhor, a se tornar um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um tio melhor, um amigo melhor, um professor melhor. Esse trabalho, ele é prático. O nosso mote aqui é psicologia espiritual. A gente vai puxar o amadurecimento psicológico do indivíduo através do espírito, através da conexão com Deus, que é a forma mais eficiente. É eu encontrar o amor que Deus sente por mim dentro de mim. E aí, se eu encontro o amor que Deus sente por mim, se eu entendo que Deus nunca me abandonou, que Deus nunca me rejeitou, que Deus nunca me traiu, nunca me humilhou, nunca foi injusto comigo, fica muito mais fácil eu perdoar os meus pais. Se eu encontro o amor de Deus por mim, o que vai importar se o meu pai continua sendo um alcoólatra que quando me encontra me xinga e diz que eu não deveria ter nascido? Eu vou olhar para esse meu pai com uma profunda compaixão. E eu vou falar: pai, perdoa-o, porque não sabe o que faz. Pai, abençoa a mente desse meu pai terreno. Perdoa ele através de mim. Ajuda ele a encontrar o caminho para ele sair do lamaçal onde ele vive. Do lamaçal mental onde ele vive. Pai, quem sou eu para julgar? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Certo? Então não tem como eu não olhar para os meus pais com mais amor e mais compaixão. Ah, Jaque, então você está dizendo que eu sou obrigada a conviver com eles? Não necessariamente. O meu caminho, o meu aprendizado vai me levar a ser mais amorosa, independente de se estiver perto de mim ou longe de mim. Demora? Demora, gente. Estamos num processo. Mas a boa notícia é que a gente está com as energias aí da ascensão planetária disponíveis para nós. Então a gente está andando muito mais rápido. Né? Essa semana, amanhã, a gente vai ter aí o equinócio da primavera. Do outono aqui no Brasil, no hemisfério sul, da primavera no hemisfério norte. Né? Energias de equidade chegando pra gente. De equilíbrio, de balanceamento, de harmonização. Tá? Então, é inevitável eu começar essa cura se eu tô me dispondo a fazer os exercícios da maneira correta. E a prática dos exercícios visando as mágoas da criança interior vai tirar algumas toneladas de chumbo do campo de energia de vocês até o final desse ano, tá? E eu queria contar pra vocês uma coisa hilária que me aconteceu. Eu moro muito no meio do mato, tá? Na floresta aqui, na Mata Atlântica. E de vez em quando entram uns bichos aqui em casa, diferentes, né? Mas pela primeira vez na minha vida entrou de ontem para hoje um gafanhoto ontem à noite, e eu não vi. Eu só vi os meus gatos tentando pegar um inseto. Eu tentei descobrir o que era, ouvi o barulhinho e falei: esse inseto já era, né? Porque com 3 gatos em cima dele. Pois bem, meus 3 gatos são gordos, são domesticados, são incompetentes. Ninguém pegou o gafanhoto. Quando eu acordei hoje de manhã, tá o gafanhoto posado lá no alto da parede. Aí eu fui lá com um vidrinho, um pirexinho, botei em cima dele, botei um papel embaixo, peguei, soltei o gafanhoto. Foi difícil porque ele não queria ir embora. Mas soltei o gafanhoto. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu tô lendo um livro espetacular que eu vou mostrar pra vocês. Talvez eu lembre de mostrar hoje à noite na live. Hoje temos live às 20 horas, tá?
Vamos fazer um apanhado aí dos conceitos básicos de Um Curso em Milagres. Vamos falar novamente o que é Um Curso em Milagres. E depois vamos abrir para perguntas. Eu estou lendo um livro que fala sobre a vida de Jesus com os essênios e que traz novas versões de antigas histórias bíblicas, né? Então ontem eu estava lendo sobre a história de Moisés e sobre a praga dos gafanhotos. Ontem à noite eu estava lendo. E aí entrou um gafanhoto no meu quarto. Um gafanhoto verde, que eu fui procurar e é um sinal de boa sorte, então tá tudo bem. Mas vocês vejam como são as coisas, como são as sincronicidades. Eu lendo uma explicação metafísica sobre a história de Moisés e um gafanhoto entra no meu quarto. Tá bom, meus amores? Então eu vou encerrar o vídeo agora. Vocês continuem na prática. Se possível, mentalizem hoje a cura da ferida do abandono, momentos em que vocês tenham se sentido abandonados. Escolham o progenitor mais desafiador para esse momento da sua vida. Se ele já estiver no plano espiritual, não tem problema nenhum, faça como a Eneida e perdoe, envie as suas energias de perdão para ele. Peça pelo milagre, porque hoje você já sabe que esse milagre vai libertar a sua mente e vai libertar a mente desse seu progenitor, onde quer que ele ou ela estejam. O tempo não existe, o espaço não existe. Nas nossas mentes somos todos um. Então vamos nos libertar dessa carga de culpa, dessas mágoas, desses ressentimentos e libertar também os nossos pais. Eles merecem. Vai valer a pena. Tá bom? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.